E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social e vamos bater um papo. Bem-vindos ao Salgado Social. Tô bem próximo dos meus 30 anos, ingressando no mestrado, quase 10 anos de sala de aula, quase o mesmo tempo de USP, de estudo no ensino superior. E galera, eu só tô cansado. A quantidade de pessoas próximas de mim tendo burnout é muito alta e só não é maior do que a quantidade de pessoas que precisam recorrer a métodos não tradicionais para conseguir dinheiro, para conseguir alguma renda extra, porque precisam complementar a renda. Seja, sei lá, produzir alguma coisa para vender, bolo, coisa do tipo, mexendo com day trade, com aposta, que é quase a mesma coisa, mentira, zoeira. Algum bico sem direito trabalhista ou trabalhando para aplicativo. E eu vou incluir YouTube nesse setor de aplicativo. Eu tô aqui fazendo trabalho extra pro YouTube, sem ganhar um centavo. Na verdade, eu gasto dinheiro aqui, né, com recurso, com mão de obra. Então, eu tô pagando para trabalhar, porque apesar de poucos views, o YouTube ganha com a minha produção. O Instagram, a outra plataforma de vídeos vizinha, né, de vídeos curtos, aproveita e me segue lá. Na moral que eu tô gastando pra trabalhar e ter alguma esperança de ascensão ou de conquista na minha vida. Eu pago pra trabalhar em troca de uma esperança de melhoria de vida. Isso porque eu tô numa posição super privilegiada de ter um trabalho que me permite tempo livre pra isso e algum dinheiro sobrando. E assim, eu sei que eu fico de piadinha com a minha competência e tal, mas, mano, é teatro. Eu só tô fazendo uma graça aqui com vocês. Mas, piadas à parte, eu sou muito mais capaz do que meus empregos me permitem ser. E não me vem com esse papo furado de que meu emprego não sou eu. Eu tô vacinado com esse papinho já. A gente tá no sistema capitalista. O cargo que eu ocupo, a renda que eu tenho, determinam as minhas possibilidades de viver. Limitam a minha liberdade. Liberdade é pra quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não tem escolha que não seja gastar boa parte do tempo que você tem vivo trabalhando. E trabalhando no que der. Porque se você não tem dinheiro, não tem trabalho, você tá lascado. Você não vai conseguir viver. Tipo, pensa, quantas tragédias te separam da rua? Pra mim são duas. Desemprego por um ano e perder minha rede de apoio. Minha família, meus amigos que eu poderia contar caso alguma coisa acontecesse. E é isso. Tudo bem que as chances são que isso realmente não aconteça, né? São tragédias. Mas apenas duas me separam da situação de rua, de eu cair em situação de rua. Duas tragédias. E além dessa realidade, desse fantasma que nos assombra, o fantasma da falência, da não ascensão, o fantasma da mediocridade, do fracasso. Pior do que o fracasso, da potencialidade não vivida, que eu poderia ter sido e não fui. Isso esmaga a nossa autoestima, o nosso ser. Além disso, nós somos induzidos a querer coisas que não são atingíveis. Cara, um carro tá fora do meu horizonte. Uma casa é uma parada inimaginável. Não que eu não possa comprar, mas custariam meses da minha vida. No caso do apartamento, da casa, custariam décadas pra eu ter uma casa, pra eu ter onde morar. Eu teria que passar toda a minha vida adulta pagando pra comprar um apartamento parecido com o que eu vivo hoje de aluguel. E é um apartamento que tem 45 metros quadrados. Beleza, tá no centro de São Paulo, mas, tipo, pra manter o meu padrão de vida, morar no centro é muito central pro estilo de vida que eu levo. E o que me põe numa posição privilegiada e tal, mas ainda assim, são 45 metros quadrados, cara. São objetivos de vida postos pra todos, desde que nascemos, mas inatingíveis no tempo e nas oportunidades que nos são dadas, que são ambas muito escassas. Eu acordo às 5 da manhã fazem 5 anos. Por um período eu acordei às 4. Fiz a melhor faculdade da minha área. Tenho cargos muito acima da média da minha profissão. E chego nos meus 30 anos com um vício em café, sedentarismo e, sei lá, dinheiro suficiente para alugar um apartamento minúsculo no centro de São Paulo e, se pá, comprar um carro da década passada. E olha lá, porque eu teria que dar todo o dinheiro que eu tenho e financiar uma parte. A parte que falta. Acordei cedo, estudei pra caramba, trabalhei e eu só tô cansado. Mais do que isso, de uns tempos pra cá, eu percebi que eu tava solitário. Eu tava tão perdido nessa neura produtiva, fazendo uma segunda graduação, trabalhando em 2 colégios, em cursinho, estudando pro mestrado, fazendo conteúdo pra internet, que eu percebi que quando eu não estava produzindo, eu ficava ansioso por não produzir. E assim, eu ainda estudava investimento, finanças, outras formas de ganhar dinheiro, estudei muito para abrir esse canal, fiz testes, possibilidades e tal. E eu acabei não sem tempo para viver, mas muito pior que isso, eu acabei sem vontade de viver. Não no sentido fatalista, não se preocupem, não é disso que eu tô falando. É sem ânimo, tá ligado? Tipo, essa gana de produtividade sugou o meu... sei lá como que eu posso chamar. Sugou o meu
ânimo, saca? Eu tava tão fissurado em fazer acontecer que eu tava, passando pela minha vida. Sabe quando você tá num carro correndo e, a paisagem só passa? Mas o caminho que eu tô trilhando, focando tanto na linha de chegada, que eu tava só correndo, mas o caminho que eu tava trilhando, que eu tava perdendo, era literalmente minha vida. Não que eu seja velho, tá? Isso não é uma crise de 30 anos, eu não acho que eu tô ficando velho, eu tô bem de boa de ficar de 30, inclusive. Eu sou igual o Vinho, eu tô ficando melhor com o tempo, mas é mais um sentido de... Fiz besteira, sabe? Eu caí no ziriguidum dessa ideologia empreendedora e me fez muito mal. E eu me toquei faz pouco tempo que eu tava fazendo isso. Na moral que é mais coincidência eu estar perto dos 30 e ter me tocado disso do que tudo. Ou talvez tenha amadurecido, sei lá. Enfim, essa gana de produtividade, além da precarização de trabalhar por 6, 8 horas por dia em lugares diferentes, eu ainda tava nesse loop que me forçava a ser produtivo no meu tempo livre, que acabava então não sendo livre e nem sendo meu tempo. O meu tempo não era mais meu. E a verdade é que, mesmo que todos os meus projetos dessem certo, que eu conseguisse a melhor vaga de emprego como professor que tem no Brasil, que o canal estivesse estourado, que outras coisas que eu produzo tivessem dado certo, eu nunca serei elite econômica. Tem todo um aspecto de socialização da elite, que mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do Brasil, eu ainda seria incapaz de me fazer corporificar os hábitos necessários para fazer parte dessa elite. Ao mesmo tempo que, é preciso ser honesto, os hábitos que eu tenho corporificados dificilmente tornariam uma eventual situação de rua, uma eventual caída na rua, duradoura no meu caso, seguindo o exemplo lá que eu dei da tragédia, mas é só pra mostrar como não é uma impossibilidade, ainda assim. São duas coisas que tem que acontecer, são duas coisas difíceis de acontecer, mas são duas. Mas não vou perder muito tempo com um exemplo abstrato. Tô aqui criticando idealismo e tô sendo idealista. Ou não, né, porque materialmente eu posso, de fato, ficar numa situação dessa. Aconteceu que eu perdi muito tempo e gastei muita energia em atividades derivadas de uma esperança vil de distinção e destaque, porque eu não enxergava e não enxergo possibilidades de distinção e destaque nos meios tradicionais que eu ocupo. E eu não vivo uma vida ruim. Na moral que eu tenho um estilo de vida muito acima da média. O que é muito preocupante, talvez desesperador, porque eu não levo uma vida tão boa assim. Porém, eu não tenho muita esperança de crescer mais do ponto que eu tô. Pelo menos não no curto prazo. Nesses 8 anos de sala de aula, vocês não têm noção do quanto eu pastei pra ter a hora-aula que eu tenho hoje, que é uma hora-aula bem ok. Mas tem pessoas que começam com o primeiro cargo de professor ganhando o dobro da hora-aula que eu ganho, o triplo, na moral, às vezes já vi isso acontecer, primeiro cargo. Só que pra mim nunca surgiu essas escolas que pagam tão bem. Nunca circulou nas minhas redes de contatos essas oportunidades, essas vagas, né, oportunidade. Na moral que tá começando a surgir agora, porque eu tô melhor socializado nesse meio e porque eu tô entendendo como funciona. Mas é agora, pô. Tô quase 10 anos dando aula. Poxa, se eu tivesse descoberto essas paradas mais cedo, eu estaria numa posição muito melhor. Ou talvez não. Mas enfim, eu tô me desviando muito, deixa eu voltar pro ponto. Essa ideologia cruel de individualizar o seu sucesso ou fracasso tava roubando a minha saúde e as coisas boas que eu poderia viver. E eu tenho consciência de que as possibilidades que surgem nas nossas vidas derivam da estrutura social e da posição que você ocupa nas teias de relações sociais. Existe sim um aspecto de esforço tal, mas esse esforço apenas vai aproveitar as posições que você ocupa e intensificar talvez as oportunidades que surjam. Mas é a partir do ponto que você está ocupando. Bom, eu acho que no fim das contas, talvez por arrogância, por eu entender mais ou menos como funciona essas dinâmicas sociais, eu me achava acima, ou pelo menos me achava menos suscetível a essas armadilhas ideológicas, essas armadilhas de percepção, mas eu acabei caindo dentro delas. O jogo não é justo. A esperança de ascensão nos faz sacrificar aquilo que é nosso próprio tempo deixa de ser nosso por causa disso, mas eu não tenho nenhuma chance de chegar lá e nem você. Só que assim, nós podemos não mudar a linha de chegada, mas acabar com a necessidade dela. Mas enfim, isso é outra parada. Na moral que eu só vou focar em viver bem. Preocupado, obviamente, com o futuro, porque eu vou ficar velho e eu preciso me aposentar. Não quero trabalhar pro resto da minha vida, certo? Que talvez seja muito provável. E vou focar no que é importante. Eu vou usar o meu tempo pra mim, saca? Não no individualismo besta ou num egoísmo, mas usar um pouco do que me resta, usar um pouco do meu tempo pra contribuir pro coletivo. Eu acho que esse trabalho que eu faço no YouTube é bacana por causa disso, porque falar de ciências sociais na internet brasileira, tô achando que é uma parada urgente, uma parada atrasada, na moral, né? A gente deveria estar fazendo isso faz muito tempo. Sei lá, construir eu não quero falar construir um mundo melhor, porque parece muito sessão da tarde, mas construir possibilidades melhores. Porque é tudo isso, a posição que a gente ocupa é tudo uma questão de possibilidade. E se eu tivesse possibilidades melhores na minha vida, eu teria uma vida muito melhor. E eu acho que seria muito legal se desse pra construir essas possibilidades e abrir pros outros também, independente
diante da oposição, que não, porque a oposição sempre vai depender. Não vou cometer essa falácia, a oposição sempre depende, isso nunca vai mudar. Mas melhorar as chances de aparecerem oportunidades melhores para outras pessoas também. Sei lá, foi uma semana difícil. Este ainda é um canal no YouTube, deixa seu like, se inscreve e galera...